A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Seja muito bem-vindo ao canal, você que está acessando esse vídeo pela primeira vez. Neste canal nós compartilhamos meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Estamos agora começando a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Sempre que começamos o capítulo 1 da leitura de um livro, fazemos alguns apontamentos para termos uma visão geral a respeito do livro que estamos lendo. Então, Tessalonicenses é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, o autor de 1 Tessalonicenses é Paulo, e o nome do livro é 1 Tessalonicenses porque Paulo escreveu não apenas uma carta, mas escreveu duas cartas. Por essa razão, na Bíblia nós temos o livro de 1 Tessalonicenses e de 2 Tessalonicenses. Nós pronunciamos primeira e segunda porque na verdade são epístolas, ou seja, são cartas que foram escritas por Paulo. Então, Paulo escreveu duas cartas para a igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade localizada na região da Macedônia. E o relato de que Paulo esteve presente na cidade de Tessalônica se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós lemos lá que, vamos entrar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e ver que Paulo, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Versículo 4: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então, aqui no versículo 4, nós colhemos a informação de que Silas era quem estava junto com Paulo quando pregava em Tessalônica. E versículo 5: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Versículo 6: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Versículo 7: os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Versículo 8: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Versículo 9: tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Versículo 10: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Aqui, versículo 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Versículo 12: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Versículo 13: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram
as multidões. Versículo 14: No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo 15: Ficaram ali, aqui significa que ficaram em Bereia, onde eles estavam, né? Versículo 15: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. A partir do versículo 16, do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, existe o relato de como foi o ministério de Paulo em Tessalônica, em Atenas, aliás. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 17: De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Versículo 18: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Versículo 19: E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Versículo 20: Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 21: Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Versículo 23: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25: Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27: Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 28: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29: Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Versículo 30: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Versículo 31: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 32: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez. Versículo 33: E assim Paulo saiu do meio deles. Versículo 34: Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles
outros. Vamos até o livro de Atos, capítulo 18, que ele fala assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Versículo 3: E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Versículo 4: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Versículo 5: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, né? Aqui nós vamos lembrar que no capítulo 17 nós lemos que eles estavam em Bereia e o povo de Bereia se reuniu e disse que Paulo fosse para Atenas. Então Silas e Timóteo tinham permanecido em Bereia. Enquanto isso, Paulo foi para Atenas, pregou em Atenas e depois veio para Corinto. Isso significa que Silas e Timóteo não passaram por Atenas. Silas e Timóteo foram da de Bereia direto para Corinto, onde Paulo estava. Foi Paulo impulsionado, agora continuando aqui, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6: Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Versículo 7: E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Versículo 8: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Versículo 9: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Versículo 10: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui nós estamos diante do mapa da segunda viagem missionária de Paulo. E aqui nós vemos que nós lemos o capítulo 17. O capítulo 17 fala que Paulo passou por Anfípolis e por Apolônia. E passando de Anfípolis e por Apolônia, veio até Tessalônica. E aí nós vimos que em Tessalônica, Paulo foi perseguido pelos judeus. E isso fez que ele estava juntamente com Silas e com Timóteo. Isso fez com que eles saíssem e viessem para Bereia. E nós lemos ali que em Bereia, muitas pessoas de família nobre, muitas mulheres nobres, receberam a palavra e examinavam a palavra com cuidado. Então nós temos a informação de que em Tessalônica, Paulo acabou sofrendo muita perseguição dos judeus. A pregação em Tessalônica foi difícil. Depois ele passou por Bereia, onde a pregação foi abençoada, muitas pessoas aceitaram a Cristo. Depois, ainda em Atos 17 que nós lemos, ele veio para Atenas. Aqui em Atenas, ele encontrou uma imagem várias imagens para cultuar a vários deuses. Uma das imagens dizia ao Deus desconhecido, e Paulo aproveitou que essa imagem dizia ao Deus desconhecido e disse: O Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é o que eu vos anuncio. E começou a pregar para eles. Depois ele veio para Corinto e ficou
pregou para os judeus que não receberam a palavra também. Aqui em Atenas, muitos se converteram, mas não existe, como nós lemos ali, um relato de, de que tenha havido uma grande conversão. Agora, já aqui em Corinto, Paulo passou por perseguições dos judeus, depois ele sacudiu o pó da sua roupa e começou a pregar na casa de um homem chamado Tito Justo, que era convertido e cuja casa ficava do lado da sinagoga. Crispo, que era o principal da sinagoga, creu e se batizou, e Paulo teve uma visão, em que Deus disse para ele: Não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo ficou durante 1 ano e 6 meses aqui em Corinto, né? Como nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Por que eu separei esse trecho do vídeo para falar a respeito desse trecho da viagem? Porque tanto a primeira carta quanto a segunda carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses foi escrita nesse período em que Paulo ficou aqui em Corinto por 1 ano e 6 meses. Então, e quando Paulo começar a falar a respeito de detalhes em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, é importante ter essa noção de que Paulo estava falando a respeito de noção de como foi essa viagem, para que a gente possa entender melhor 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, a autoria da carta, tanto de 1 quanto de 2 Tessalonicenses, é de Paulo. Quem estava com ele quando ele escreveu as cartas? Silvano e Timóteo. Então, quem estava mais com ele também? Silas acompanhou Paulo em relação à viagem que ele fez a Tessalônica. Nós lemos em Atos 17 que Silas estava juntamente com ele aqui em Tessalônica. E também, qual o principal acontecimento em Tessalônica? A perseguição dos judeus em relação a Paulo. E como não conseguiram pegar Paulo, pegaram Jason e a sua família. Até que Jason prestou os esclarecimentos a respeito da pregação de Paulo e foram livres. Então, por hora, é isso. Agora nós podemos prosseguir na leitura de 1 Tessalonicenses. Mas essa visão geral a respeito de quando Paulo escreveu a carta, que foi aqui, nesse período de 1 ano e 6 meses que Paulo esteve aqui, que ele escreveu as duas cartas, nos ajuda a entender vários pontos durante a leitura de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então agora vamos começar a leitura de 1 Tessalonicenses. Informando que Tessalonicenses era o nome das pessoas que nasciam na cidade de Tessalônica e que a cidade de Tessalônica é uma cidade que existe ainda nesse ano e faz parte da Grécia. Então, existem vários vídeos na internet para você que tem curiosidade para conhecer detalhes sobre a cidade de Tessalônica nos dias atuais, que você pode acessar. Feitas essas observações, vamos começar a leitura, a reflexão na carta de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e extrair lições espirituais a respeito de Tessalonicenses para o crescimento na vida cristã e na comunhão com Deus. Então, quem estava com Paulo quando escreveu 1 Tessalonicenses era Silvano e Timóteo. Então, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Embora Paulo, na saudação, faça menção a Silvano e Timóteo, o autor da carta é Paulo. Paulo só faz menção a eles para dizer que estavam juntamente com ele no momento em que ele fez a escrita da carta.
Lembrando que Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto, durante aquele período de 1 ano e 6 meses referido em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3: Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Versículo 4: Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo 5: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Versículo 6: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Versículo 7: De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A região da Macedônia é aquela região que nós vimos no mapa, que inclui Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Então, todas essas cidades que ficavam na região norte que nós vimos no mapa fazem parte da Macedônia. A Acaia inclui Atenas e Corinto. Então, a Acaia corresponde à região sul daquele mapa que nós vimos e abarca Atenas e Corinto. E o que Paulo vê, o que nós vemos da leitura desses primeiros versículos é que nós podemos extrair para a nossa vida espiritual que Paulo, ele sempre ora pelas igrejas por onde ele passava. Essa frase que ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Esse fazer menção de vós em nossas orações é uma constante nas cartas de Paulo. Paulo fala isso para os romanos, fala isso para os efésios, fala isso para os coríntios, ele fala isso para os filipenses, fala isso para os colossenses. Aqui no canal, se você acessou esse vídeo e não viu outros vídeos, nós temos as meditações em cada um dos capítulos de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Colossenses, e nós sempre destacamos que Paulo sempre fala que lembra deles e ora por eles, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Veja que quando nós lemos o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que Paulo foi perseguido em Tessalônica pelos judeus, que inclusive foram atrás de Paulo até quando ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia, com a finalidade de fazê-lo desistir da pregação do evangelho. Mas quando Paulo já estava em Corinto, durante aquele período de 1 ano e 6 meses em que ele ficou ali, nós vemos que houve um progresso, uma evolução dos tessalonicenses que creram na fé, que a igreja prosperou, que a igreja cresceu, a ponto de Paulo poder falar para eles a respeito da fé em Jesus. Esse crescimento da igreja de Tessalônica ocorreu pela ação de Timóteo e de Silas. Vamos lembrar que quando nós lemos Atos 17, que Timóteo e Silas ficaram em Bereia e Paulo avançou para Atenas. Nesse meio tempo em que Paulo ficou em Atenas, mais tarde, pouco tempo depois, Paulo foi para Corinto. E depois ele recebeu a visita de Silas e Timóteo, que saíram de Bereia e foram até onde ele estava. Vamos ver aqui na sequência que Timóteo contribuiu para o crescimento da igreja de Tessalônica depois.
sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Aqui no versículo 5 ele fala que o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. É a mesma coisa que Paulo fala para a igreja de Corinto. Lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo também faz menção ao fato de que o evangelho que ele pregava vinha com manifestação de poder. Ele fala aqui no versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E aí ele vem e fala aqui no versículo 4: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, não é a primeira vez que Paulo fala que a pregação do Evangelho na vida dele consistia em demonstração de poder e não apenas no uso de palavras persuasivas de sabedoria humana. Agora vem no versículo 8, né? O versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como a dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo fala aqui de uma cidade em que Paulo foi bastante perseguido pelos judeus, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, porque eles estavam com inveja de Paulo, né? E nós lemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 5, que os judeus desobedientes estavam movidos de inveja e acabaram perseguindo a casa do Jason, que recebeu Paulo e Silvano e Timóteo, né, a ponto de Jason ter sido preso e ter que dar justificativa diante do tribuno, mas logo depois ele foi solto. A igreja acabou florescendo a ponto de todas as pessoas, não só da região da Macedônia e da Acaia, que envolve Atenas e Corinto, mas de todos os lugares por onde Paulo havia passado pregando, que os tessalonicenses eram firmes em Deus, a ponto de Paulo dizer aqui, ó, que no versículo 3, que a obra, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Ou seja, a igreja de Tessalônica chegou a ter até mesmo pessoas que trabalhavam bastante com amor e que trabalhavam com paciência e com esperança na volta de Jesus. O povo de Tessalônica de fato se converteu e passou a servir até de exemplo, como ele fala, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, né? E como vocês se converteram, né? Dos ídolos vos convertestes, e agora para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos. 2 pontos aqui para reflexão na meditação de 1 Tessalonicenses capítulo 1 é: primeiro, você tem sido um exemplo para que as pessoas olhem para você e digam, de fato ele é um cristão? Esse é o primeiro ponto. A igreja de Tessalônica, no princípio, se revoltou. Os judeus invejosos perseguiram Paulo,
mas a igreja prosperou. Então, como está o ministério de Deus na sua vida? E a segunda aplicação aqui na leitura desse texto fica: você se converteu dos seus ídolos, abandonou a idolatria por alguma coisa, que seja lá o que for. Ídolos podem ser carreira, dinheiro. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser um filho seu, pode ser a tua carreira profissional, pode ser a busca por dinheiro, pode ser a busca por fama, pode ser um cantor, pode ser uma celebridade que você celebra e segue acima de Deus, acima de Cristo. Então, você já venceu os ídolos? E segundo, o que você está esperando? Muitas pessoas estão dentro da igreja esperando relacionamento social, esperando participar de grupos, esperando ter a tutela de um pastor, de um padre, de um líder religioso. É isso que você quer? Ou você espera a Jesus como teu Senhor e Salvador? Então essas são as questões que ficam quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 1. Deus abençoe, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos em que nós vamos meditar em 1 Tessalonicenses nos 5 capítulos. Depois nós vamos meditar na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que tem mais 3 capítulos. Então nós temos 8 vídeos que, contando com esse que está sendo gravado, para terminar tudo que Paulo falou para os Tessalonicenses. Deus abençoe. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha despertado em você algum crescimento espiritual, que você possa ser luz e sal da terra, que as pessoas possam ver como viram na igreja de Tessalônica, nos Tessalonicenses, pessoas que realmente haviam se convertido para Cristo, e que você possa abandonar os ídolos que tomam o lugar de Deus e colocar Deus no centro da sua vida e dos seus propósitos e do seu coração. E por fim, que você possa estar nessa fé, aguardando a vinda de Jesus. Quem aguarda a vinda de Jesus, guarda a sua vida em santidade, guarda a sua vida em separação para Deus, que é o que significa santidade. Santidade vem do Kadash, que significa ser separado, significa ser cortado, cortado do pecado. Então, que essa palavra possa fazer crescer em você a busca mais e mais constante pela separação da sua vida e de todas as áreas da sua vida para o Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus abençoe, fique na paz de Jesus.